Oi pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me acompanhando agora, onde quer que seja. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para você que me acompanhou alguns anos atrás, há cerca de 3 anos, que foi quando eu parei, né? Comecei e parei de postar vídeo, tô de volta aqui. E basicamente eu queria só antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, explicar um pouco da mudança que a gente tem. Porque basicamente a mudança que a gente tem no canal é com relação ao nome. Eu tentei ao máximo deixar a identidade do jeito que a gente tinha 3 anos atrás. Mas por que essa mudança de nome, né? Deixou de ser arquivo criminal e passou a ser o resumo da história. Porque agora o meu objetivo é trazer um pouco mais de abrangência para as histórias que a gente conta aqui no canal. Calma, que eu sei que vocês gostam, né, de conteúdo aí de crimes, de casos criminais, eles vão continuar aqui, mas eu também vou trazer histórias de acidentes, por exemplo, né, notórios, marcantes, né, que aconteceram aqui no nosso país, tá? Só reforçando que as histórias que a gente conta, que a gente vai contar, são focadas aqui no nosso país. Isso não quer dizer que lá na frente eu não traga outras histórias de outros países, mas agora o foco é trazer as histórias nacionais. E também vou estar trazendo algumas histórias de tragédias, né, naturais que aconteceram. E aí, nesse caso, eu vou trazer tanto as tragédias aqui do nosso país, quanto também tragédias que aconteceram em outras partes do mundo. E eu já te convido também a me seguir no Instagram, que é esse que está aparecendo aqui na tela, porque lá tem outras histórias. Histórias que eu não contei aqui no canal nesse período em que eu fiquei afastado. Histórias um pouquinho mais resumidas, tá? Um pouco mais sintetizadas, mas que vale muito a pena você conferir, porque são histórias que eu não vou trazer aqui no canal, pelo menos não agora. Então, lá tem histórias, por exemplo, do caso Mônica Granuso, do caso Maristela Juste, da chacina do Ano Novo. São histórias que, se você não conhece, vale a pena você conferir. Então, me segue no Instagram. Quem sabe no futuro eu trago essas histórias um pouco mais detalhadas, mas não é o plano por agora, então você pode conferir suas histórias por lá. E claro, se você gosta de todo esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque aí você vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Deixa o teu like já no começo desse vídeo, porque me ajuda bastante a fazer com que o canal cresça e esse vídeo chegue a mais pessoas. Inclusive, se você puder compartilhar com alguém que você acha que gosta desse tipo de conteúdo também, vai me ajudar bastante. E você pode sugerir também outros temas de vídeos aqui nos comentários. Beleza? Hoje eu vou trazer para vocês uma história, como vocês já viram aqui pelo tema, né? Que eu olhei para cima, mas aqui para baixo. O tema do vídeo, vocês já viram, que é uma história que é famosa aqui no Brasil, ficou muito conhecida. Agora em abril está completando 16 anos, ficou conhecido aí como Padre dos Balões. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais dessa história, com alguns detalhes que eu particularmente não conhecia, pode ser que você também não conhecia. Então não vou enrolar mais ninguém não, porque eu tenho essa mania. Então roda a vinheta que depois eu conto pra vocês. A nossa história começa no ano de 1967, mais especificamente no dia 8 de fevereiro. Foi nessa data que nasceu o Adelir de Carli. Ele nasceu no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Adelir, ele era filho de pais separados. Os pais dele se separaram quando ele tinha ali por volta de 4 anos de idade. E aí ele foi morar com a mãe dele no Paraguai. Aos 15, ele retorna ao Brasil. Isso porque a mãe teria morrido. A mãe do Adelir morreu em decorrência de um câncer de garganta. E aí logo depois que ele veio ao Brasil, ele se reaproximou do pai. O pai dele na época morava lá no município de Eldorado, no Mato Grosso do Sul. E aí eles realmente conseguiram se aproximar. Nessa época, inclusive, o pai dele já era casado com outra mulher, mas mesmo assim a relação deles não era ruim, era boa. Inicialmente, ele foi borracheiro, era um trabalho que ele fazia diretamente ali com o pai dele, e depois ele também foi frentista em um posto de gasolina que era do tio. Isso aí foi mais ou menos na mesma época. E junto com isso, né, enquanto ele fazia esses trabalhos, ele também pintava toalhas. Era uma forma dele conseguir ali uma renda extra, né, uma forma também dele conseguir um dinheiro a mais, um pouquinho mais de independência. E o Adelir foi levando a vida dele. Inclusive, a juventude do Adelir foi uma juventude normal. Teve algumas namoradas, ele era considerado um jovem ali que era quieto, um bom aluno, né, estudioso. O Adelir, ele já era adulto quando ele decidiu de uma hora para outra entrar no seminário. E desde o momento que ele entrou no seminário, a vida dele ficou marcada pela luta
porque ele tentava ajudar os indigentes, lutava contra as injustiças, então ele ficou bem marcado, bem famoso, as pessoas gostavam muito dele justamente por conta disso. Agora, como é que foi que o Adelir virou padre? Isso aconteceu no ano de 2003. Ele foi ordenado, após passar esse período aí no seminário, e se tornou pároco lá no município de Ampere, município que fica lá no Paraná. No ano seguinte, já 2004, ele foi transferido para a paróquia de São Cristóvão, que também fica ali no Paraná. E aí ele começou uma luta, ele começou a trazer mais visibilidade, a ter um trabalho especificamente com a classe dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros eram justamente as pessoas, eram os tipos de trabalhadores que mais movimentavam a cidade ali de Paranaguá, que é onde ficava a igreja ali, a paróquia de São Cristóvão. Ele queria evangelizar, principalmente os caminhoneiros que passavam ali na BR-277, e ele desenvolveu esse trabalho, inclusive criou a Pastoral Rodoviária. Então ele lutava, isso foi um projeto dele, um trabalho que ele desenvolveu, em que ele guardou assim, de fato para si, era a motivação da vida dele, se a gente pode dizer assim. E foi justamente essa luta, esse objetivo de vida dele, de cuidar dessa classe caminhoneira, que fez ele chegar até onde tudo aconteceu. Eu disse para vocês que o padre Adelir, ele se tornou padre na igreja de São Cristóvão, em Paranaguá, no ano de 2004, e agora a gente dá um salto para o ano de 2008. Por quê? O padre Adelir, ele queria trazer mais visibilidade para a pastoral rodoviária e também queria levantar fundos, para ajudar ali os projetos dele. Ele, por exemplo, tinha um objetivo de construir um espaço ali com mais de 5 quartos, que era para atender esses caminhoneiros que passavam ali, como eu disse, pela BR. Ele queria, de fato, trazer esse cuidado a mais, evangelizar esses caminhoneiros. Foi então que ele decidiu quebrar um recorde. O objetivo dele era quebrar um recorde de voo de balões. E eram balões assim, sabe aqueles balões de festa? Um pouco, quase isso, eram balões de gás hélio. O objetivo dele era ficar 20 horas voando com esses balões, porque o recorde anterior, que tinha sido batido, era de cerca de 19 horas. Em fevereiro de 2008, o padre Adelir, ele juntou alguns balões de gás hélio e fez uma primeira viagem. Ele saiu de Ampere e fez um voo de 4 horas. Ele então pousou, caiu, desceu, não sei como é que foi exatamente, em uma cidade, um território argentino, um território de San Antônio. Foi uma viagem ali de 110 quilômetros e foi considerado um sucesso. E aí bastou esse teste para o padre acreditar que estava preparado para chegar a bater esse recorde. O objetivo do padre era sair de Paranaguá, que era o local onde ele era o pároco, de lá da igreja de São Cristóvão, e ele tinha como destino a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Essa cidade é onde morava o irmão dele, Marcos. O percurso dessa viagem era de 730 quilômetros e o padre foi, inclusive, até bem preparado. O padre levou um paraquedas, capacete, roupas impermeáveis, GPS, celular, telefone por satélite, colete salva-vidas, um traje de voo térmico de alumínio e também, ele, claro, levou comida e água ali. E essa provisão que ele levou era para durar ali pelo menos 5 dias. Além disso, o padre ele também passou por uma espécie de treinamento, apesar de ter sido um treinamento rápido. Esse treinamento incluía ali um curso de sobrevivência na selva e também alpinismo. E aí, como eu falei para vocês, entre os itens que o padre levou, tinha um GPS. Só que ele não treinou, ele não sabia como utilizar esse dispositivo de navegação GPS. E aí, esse foi o ponto crucial que fez com que a tragédia acontecesse. 20 de abril de 2008. O padre ele tinha como objetivo utilizar 1000 balões de gás hélio para fazer essa viagem. E, especificamente, aquele dia, estava caindo uma chuva muito forte. Só que isso não parou o padre. Isso não fez com que ele mudasse de ideia, voltasse atrás no plano de fazer essa viagem. E ele seguiu com os planos. Antes da decolagem, antes de sair voando, foi feita uma missa. Muitos fiéis foram ali para acompanhar aquele momento. A madrasta do Adelir, a dona Sueli, ela disse que também sentiu uma coisa diferente naquele 20 de abril, por conta inclusive do clima.
Ela disse que tentou convencer ele a mudar de ideia, mas não teve nenhum tipo de resultado. A decolagem aconteceu ali durante a tarde do dia 20 de abril, tendo em vista que a missa aconteceu por volta do meio-dia. E até então, deu tudo certo. Só que não demorou muito para começar a dar errado. Cerca de 20 minutos após o padre sair voando, ele já estava a 5.800 metros de altura. Para você ter noção, isso é o dobro da altura que estava prevista para essa viagem. E aí as coisas já pareciam que não estavam dando tão certo. Só que o padre, ele continuou mantendo contato com a polícia militar, que era quem estava ali, né, averiguando, estava por dentro, acompanhando, né, para ter esse contato com ele, trazendo também uma segurança. Esse contato foi quando ele estava a cerca de 25 quilômetros da cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. E aí a gente já chama atenção para um ponto. Quem entende o mínimo de geografia já consegue perceber mais uma coisa errada. Por quê? O destino da viagem era do Paraná, que está aqui, para o Mato Grosso do Sul, que está acima, a norte. E o padre estava próximo de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que fica ao sul do Paraná. Ou seja, ele já estava completamente na rota diferente, né? Estava uma rota completamente diferente do que era o plano. Enfim, o padre fez essa comunicação. Inicialmente ele falou que estava bem de saúde, com a consciência também funcionando ali, bem tranquila. A única coisa que ele falou é que estava sentindo muito frio, tinha muito frio ali. Mas ele disse que não era algo muito absurdo, era uma coisa que dava para ele aguentar. Só que ele pediu ajuda para conseguir entender como funcionava o GPS. Por quê? Através da latitude, da longitude, ele poderia fazer, na verdade, o dispositivo poderia fazer com que o pessoal que estava monitorando ele em terra conseguisse saber onde é que ele estava. Isso porque o telefone ali por satélite estava caindo a área. Então estava dificultando essa localização e também a bateria estava acabando. Esse foi o último contato do padre Adelir com a polícia e com qualquer outra pessoa que estivesse ali acompanhando. Depois disso, nenhuma informação. E aí, claro, familiares, fiéis ficaram desesperados. Não sabiam notícias do padre, não sabiam onde é que ele estava. As buscas então tiveram início e 2 dias após o voo, né, do padre, um comandante do Corpo de Bombeiros de Penha, que fica em Santa Catarina, informou que havia ali uma expectativa, né, uma ideia de que o padre estivesse vivo ainda. Era 80% de chance, de acordo com ele, de que o padre estivesse vivo. E aí as buscas, claro, aconteceram em mar, aconteceram também no céu, porque o padre saiu voando. Os bombeiros também estavam ali trabalhando, era aeronáutica, era marinha. E eles intensificaram essas buscas. Chegaram, inclusive, a encontrar algumas partes ali dos balões que o padre tinha usado, mas nada além disso. 72 horas após o voo, a aeronáutica encerrou as buscas, que seguiram ali com a marinha, com os bombeiros e também com um avião que foi alugado, um avião particular que foi alugado pela família ali do padre. E no dia 29 de maio, a marinha também encerrou as buscas, dizendo que era praticamente nula as chances do padre ser encontrado ali com vida. Pouco mais de 2 meses após o voo, no dia 4 de julho de 2008, um navio, que era um navio rebocador, que prestava serviços à Petrobras, ele encontrou alguma coisa ali, flutuando em alto mar. Eles então pegaram isso ali que eles encontraram e então eles perceberam que era a parte inferior do corpo de uma pessoa. Pelas roupas, né, obviamente eles já comunicaram a toda a situação e pelas roupas foi percebido que se tratava de fato do padre Adelir. Posteriormente, foi feito um exame de DNA pelo Instituto de Medicina Legal e a partir desse exame foi constatado que de fato se tratava do padre Adelir de Carli. Esse corpo ele foi encontrado por esse rebocador em Macaé. Isso fica no Rio de Janeiro, a 100 quilômetros do litoral, inclusive. Ele estava em alto mar. Bom, e as investigações elas apontaram que o padre ele caiu no litoral de Santa Catarina. E a causa da morte teria sido hipotermia. Então, durante esse período em que ele ficou desaparecido, as correntes marinhas
foram levando o corpo para o Rio de Janeiro, né, para aquele local onde ele foi de fato encontrado. Os restos mortais do padre Adelir foram levados para o município de Ampere, lá no Paraná, onde ele foi sepultado no dia 2 de agosto de 2008. Foi uma cerimônia que foi acompanhada por cerca de 500 pessoas, uma cerimônia que repercutiu muito, inclusive, ali na cidade, que era uma cidade pequena, não tinha essa quantidade de pessoas, um sepultamento, uma atenção tão grande quanto essa. Aí agora a gente vai acompanhar como tudo isso tinha tudo para dar errado antes mesmo do que a gente pensa. Porque a gente já analisa a situação e observa que condições meteorológicas, um voo de balão com quase 1.000 quilômetros aí de distância, né? Só que tem um relato, gente, de um ex-instrutor de parapente. O nome dele é Márcio André Lichtnol, eu não sei se é assim mesmo que se pronuncia o nome dele. Ele conta que o padre Adelir, cerca de 6 meses antes de fazer esse voo, ele tinha procurado as aulas do Márcio, porque ele queria ali participar das aulas de parapente e tudo mais. E aí ele lembra que o padre, ele se recusava a ter as aulas teóricas. Ele disse que não era preciso, que não era uma perda de tempo. Apesar dele insistir que era necessário, o padre disse que não, que era uma perda de tempo, que ele queria ir logo para a prática. E aí, como é que todo o problema se acentuou na prática? Logo na primeira aula prática ali do padre, eles estavam em um espaço, em um pasto, e ali estava o padre Adelir, estava o Márcio, o instrutor, e tinham algumas vacas também. E aí, o Márcio, ele percebeu que estava uma ventania muito forte, inclusive uma rajada de vento muito forte bateu ali. E aí ele disse para o Adelir baixar o equipamento. O Adelir ainda estava em terra. Só que o Adelir se recusou, ele disse: não, eu consigo me segurar, eu consigo me manter aqui. Nesse momento, veio uma rajada forte de vento e lançou o Adelir a cerca de 2 ou 3 metros de altura. O Adelir voou e acabou caindo. No que ele caiu em cima de uma vaca. Essa vaca, obviamente, se assustou, começou a correr. O Adelir foi arrastado por alguns metros e o equipamento foi ali completamente destruído. A vaca acabou destruindo, né, nessa agonia dela e tudo mais. Foi o primeiro prejuízo, né, que esse instrutor ele percebeu ali e, nossa, já era um segundo ponto, né, que ele tinha observado ali no padre. Ele era teimoso, o padre Adelir. E aí, já no fim de 2007, aconteceu uma outra situação. O padre Adelir, ele já tinha alguma experiência ali prática nessas viagens, nesses voos de parapente. Só que ele não tinha nenhum conhecimento teórico, isso quem conta é o Márcio. E aí eles estavam em mais uma dessas aulas ali, mais em um desses momentos de prática. E eles estavam num local conhecido como Morro do Boi, que fica no município de Caiobá, lá no Paraná. O padre Adelir, ele fez o voo. E o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer o voo, ir até certo ponto e retornar. Só que o Márcio, ele percebeu que o vento tinha dado uma baixada. No que esse vento baixou, né, deu uma enfraquecida, ele disse para o Adelir pousar. E o que foi que o Adelir fez? Não vou pousar. Eu vou continuar, eu quero continuar aqui voando. Ele disse: pouse, questão de segurança, para garantir a sua própria segurança. Só que o padre não quis. Ele continuou voando, conseguiu ganhar a altura e veio por trás do Morro do Boi. E de acordo com o Márcio, esse é um percurso que não pode ser feito. Resultado, o padre acabou batendo numas árvores, ficou pendurado. E aí, o Márcio ele pensou: nossa, ele está muito machucado e tal. Passou algum tempo, o padre Adelir apareceu ali em uma rocha dizendo que estava tudo bem. E aí o Márcio conta que já estava pronto para falar, dar aquele sermão, dar aqueles puxões de orelha. Mas o padre, já sabendo que vinha por aí, ele simplesmente deixou o local. Ele pegou, entrou no carro dele e fugiu. Alguns dias depois, o Corpo de Bombeiros entra em contato, liga para o Márcio e vem procurar informações ali do incidente. Por quê? Tinha no relatório do Corpo de Bombeiros que o Adelir tinha dito que estava tranquilo lá, voando. O Márcio teria atrapalhado ele e jogado ele nas árvores. Ou seja, jogou toda a culpa no Márcio. E aí foi a gota d'água. O Márcio expulsou a Adelir das aulas dele ali de parapente. Meses depois dessa última situação que fez com que o Márcio expulsasse o Adelir das aulas dele, do curso dele, ele encontrou por um acaso o Adelir, padre Adelir, em uma empresa
no município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Nesse momento, o padre estava buscando um patrocínio justamente para fazer essa viagem com os balões. E o Márcio, ele lembra que o Adelir contou para ele qual era o objetivo, qual era o plano, e ele falou para o Adelir que era impossível isso acontecer, era muito perigoso. Inclusive, porque existia uma corrente de ar ali naquela área, tal, que provavelmente iria puxar ele para o sul. Ou seja, já era uma coisa prevista. Mas isso não teve muito resultado. Ele reforçou que não tinha como dar certo. Mas o padre estava ali bem obcecado no plano dele de fazer com que esse voo desse certo. E aí, pouco tempo depois, o Márcio viu as notícias do desaparecimento do padre pela televisão e ele já tinha noção de fato que não tinha o que ser feito, que a tragédia era uma tragédia anunciada e o padre decidiu se manter nessa tragédia. No final de tudo, ficou bem claro que os planos do padre Adelir de fortalecer, de trazer visibilidade, de conseguir levantar fundos, de fortalecer a pastoral, ele se sobrepôs a qualquer ideia de segurança ou até mesmo o próprio medo. Ele deixou o medo abaixo desse plano dele, desse objetivo dele, e foi isso que acabou levando à tragédia. Ainda no ano de 2008, o padre Adelir, ele ganhou, foi concedido a ele, digamos assim, concedido, o prêmio Darwin, que é um prêmio, gente, que ele é dado a pessoas que morreram de maneiras absurdas, em situações absurdas. Mas ainda assim o prêmio, ele ressaltou que o padre morreu em prol de um objetivo ali, digamos, nobre. Mas essa foi a história do padre Adelir de Carli, uma história que ganhou repercussão, como a gente disse, ele ficou conhecido como padre dos balões, por essa euforia dele em fazer com que todo esse plano desse certo. Foi acompanhado de forma massiva pelos veículos, inclusive durante o período em que ele esteve desaparecido. Esse foi o caso de hoje. A gente se encontra sexta-feira que vem com mais um caso, tá? Mais um, pode ser, como eu disse para vocês, um caso criminal, pode ser também um caso ali de acidente ou de alguma tragédia que aconteceu. Eu agradeço muito a vocês por estarem me acompanhando aqui nessa minha volta ao YouTube. Já peço mais uma vez para você me seguir no Instagram para acompanhar esses outros casos que eu postei por lá também. E eu também vou avisar pelo Instagram quando sair vídeo novo. Deixa aqui o like, comenta, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!